Histórias engraçadas aí, Anderson, Histórias engraçadas? desses seus atendimentos. Deve ter uns sem noção, hein, querendo que você passe Zolpidem. Eu preciso de Zolpidem. O pessoal Tem tá um pouco disso, viciado né? As pessoas agora, não né? estarem muito claras a diferença do psiquiatra, Sim. do psicólogo e do Ô, doutor, me neuropsicólogo, né? passa aí um remedinho pra eu dormir, né? A minha abordagem justamente é não farmacológica, né? E de vez em quando Exato. aparece isso. Eu tomo o que pra dormir? Mas qual foi a parte que eu falei que não ficou claro que é não, sem remédio, né? Tanto que eu boto lá, não farmacológica igual sem remédio. Assim, geralmente, Juliana, o que é que acontece? Não tem muito, assim, dos atendimentos que eu falo, não tem muita história. Na minha história de vida, de profissão, tem diversas coisas engraçadas, mas na atividade em si, digamos que assim, não tem muito assim, pelo menos até agora, né? São, assim, histórias de vida muito complicadas, dramáticas, ou seja, quando a pessoa chega até mim, ela já passou por diversos profissionais, então, digamos assim, o que eu ouço muito é, ó, já tentei de tudo, você é a última alternativa, se não der certo, não sei o que vai ser de mim. Então é um peso muito grande que eu recebo, uma responsabilidade muito grande. Eu converso, eu filtro bastante, então vejo se a pessoa está preparada para fazer o atendimento. Às vezes eu digo, ó, continue me conhecendo um pouco mais, às vezes eu vejo que a pessoa só está querendo, não tá na aderência, a gente vai fazer uma triagem disso. Então assim, a gente vai ter que criar remeter a uma outra época, porque dos atendimentos do meu fazer específico, não tem muita história engraçada, né? Não. E os projetos futuros? Mas se for história engraçada, tem história engraçada. Deixa eu puxar uma história engraçada aqui. Na época de faculdade tem muita história engraçada, né? Muita história engraçada. A faculdade é a época que a gente, por exemplo, eu lhe falei da ideia da Xerox, né? Então, assim, muito aquela ideia de, providenciar um capital, pagar essa mensalidade, então tirava Xerox de todo mundo, e eu lembro de várias situações, eu com aquele mundo, 3.000 Xerox na mão, de ônibus, obviamente, e tal, e chovendo, e eu com aquela Xerox na mão, aí tem uma época que a sacola explodiu, estourou, e molhou tudo, e pegando, então assim, quer dizer, engraçado agora, né, eu acho muito engraçado, mas na época não tinha nada de engraçado, né, mas isso é aquela ideia, né, o fator motivador, ou seja, aí depois você vai ressignificando isso, né, então quem sou eu, aquela ideia de que lugar me coloco, eu me coloco naquele lugar, e levava o conhecimento para o outro, pela palavra ou pela força física. Então, assim, interessante. Eu já fui professor de inglês. Tio Anderson, aí é engraçado, já fui tio Anderson, professor de inglês de primeira a quarta série. Era o único professor, assim, masculino, né? Escola infantil, geralmente é mulher, né? Pedagoga e tal. E só mulher, e era tio Anderson. E era massa, os meninos ficam, tio Anderson! E era de escola de bairro, no próprio bairro que eu morava. Aí passava pela rua, já sabia, né, tio Anderson? Então, era muito engraçado. Era uma outra época da vida também, que eu ainda tava na graduação. Eu falei, eu vou ter que dar um jeito aqui, o que eu sei de minha vida? Rapaz, eu sei malmente falar o inglês mais ou menos. Então, eu vou começar a ensinar. Então, é engraçado. Os perrengues que a gente passa, né? Que é importante para poder forjar o profissional. E nós somos que remonta àquela pergunta inicial, né? Da história lá do Dinho e tal, que seria. Obrigadíssima, viu, Ana? Já acabou? Pois é, rapidinho demais. Tem que vir aqui outro dia só pra falar. Fazer uma segunda edição, parte 2, reload, né? Aí tem muita coisa pra falar ainda. Sim. Mas brigadíssima. Agradeço, Juliana, pela sua assim, cordialidade, né? Sua cordialidade de estar aqui, de poder proporcionar esse momento e de fazer esse trabalho que você faz, que é um trabalho de utilidade pública, né? As pessoas entenderem assim, aquela ideia, o que existe nos bastidores, né? Que por trás, aquela ideia, por trás de um profissional também bate um coração, né? Não tem... Ou seja, existe todo um esforço, todo um histórico para estar ali, o quanto de se sacrifica, né? A palavra sacrifício vem disso, do sacro ofício, né? Do ofício que é sagrado. Então, eu sempre entendi isso, que aquilo que eu faço é um ofício sagrado. Então, se é sagrado, não pode ser feito de qualquer forma. Tudo que tem uma sacralidade, a gente tem uma reverência naquilo, né? E eu pessoalmente fico assim, muito chateado quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa, o profissional da área faz isso, ou seja, as coisas mais bobas que se tem. Então, que eu tenho esse entendimento, eu entendo que a profissão da gente é aquilo que a gente mais sabe fazer. Então, aquilo que a gente mais sabe fazer significa que todas as outras coisas a gente vai saber fazer menos. E se aquilo que a gente mais sabe fazer, que é nosso lugar no mundo, a forma como a gente torna o mundo melhor, a gente não tem essa sensação de sacralidade, a gente não está contribuindo para o positivo. Então, o trabalho que você faz é muito belo, é muito interessante, que você presenteia a audiência e proporciona, inclusive, para os entrevistados ter essa reflexão, né? Essa auto-reflexão de você não sabe o quanto eu caminhei, né? Para chegar até aqui. Então, agradeço e muito obrigado aí por tudo. Obrigada, arroba. andersonpereira.neuro no Instagram e no YouTube também, andersonpereira.neuro. E enfim, me acha fácil. Segue lá, segue também arroba como me tornei.
Já se inscreve no nosso canal, não sai daí não, que tem outras proposições de atividades que você vai gostar. Beijo. Tchau, tchau.